Olá, sétimo ano C, tudo bem com vocês? Tô gravando essa aula porque a nossa aula no Zoom ficou um pouco longa, então eu tô gravando esta para ficar mais rápida, mais objetiva, tá bom? E é para fazer a atividade 7 desta semana, tá bom? O que a gente vai fazer? O que a gente vai continuar aprendendo, pessoal? As figuras de linguagem, tá? Então, eu já vou começar aqui mostrando para vocês as próximas figuras de linguagem. Nós já aprendemos algumas, né? E agora vamos falar de outras. A próxima é o pleonasmo. O que é o pleonasmo? É repetição de palavras, tá bom? É quando se repete palavras para intensificar o sentido. Então, a palavra principal do pleonasmo é a repetição, tá bom? Quando eu repito palavras ou até ideias, tá? No meu texto. Por exemplo, rir meu riso. Se a gente parar para pensar, não precisa falar riso, porque quando eu rio, é claro que eu vou ler um riso, mas por que o autor repetiu aqui, ó, para intensificar o sentido? Quando eu digo sonhei um sonho, é para ficar poético, é para ficar mais reforçado a mensagem que eu quero passar. Só que a gente tem que tomar cuidado porque existe o pleonasmo vicioso, né? O que está aqui. Também é uma repetição, tá? Só que é uma repetição desnecessária, que não é preciso fazer. Isso acontece quando falamos descer para baixo, subir para cima, porque quando a gente fala descer, a gente só pode descer para baixo. Não preciso de colocar essa parte aqui, ó. Eu vou descer. Todo mundo vai saber que eu vou descer para baixo. Não preciso repetir isso. Subir para cima é pleonasmo, é um vício ruim para a língua portuguesa. Por quê? Quando eu falo subir, é porque eu vou subir para cima. Eu não preciso colocar essa parte aqui, ó. Posso tirar, tá? Eu vou subir, claro que vai ser para cima. Porque ninguém sobe para baixo e nem desce para cima. Concordam? Monopólio exclusivo. A palavra monopólio significa que é exclusiva. Né? Se eu tenho monopólio é porque é meu, não é de todo mundo, é meu. Quando eu coloco exclusivo, eu estou repetindo a informação, não preciso disso. Principal protagonista. Gente, protagonista é o personagem principal dos filmes, das histórias, das novelas, dos livros. Então, eu não preciso colocar principal, tá? É desnecessário. Então, isso a gente tem que evitar. Tudo bem? Próxima figura de linguagem é antítese. Antítese é bem simples. É quando eu tenho num verso, numa frase, palavras, né? Palavras contrárias. É bem fácil de identificar. Os jardins têm vida e morte. Então, vida, olha, é o contrário de morte. Então, quando tem duas palavras, ó, contrárias na mesma frase, ela se chama, a figura de linguagem que tem se chama antítese. Amigos e inimigos estão a miúde em posições trocadas. Então, olha, amigo é o contrário de inimigo. E essas duas palavras, ó, foram usadas bem próximas. Isso é antítese, certo? Ironia é quando fala uma coisa que quer dizer o contrário daquilo que se falou. Fala uma coisa que é o contrário do que está se pensando, né? Por exemplo, a excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar das crianças. Ora, se ela judiava de crianças, então ela não pode ser excelente. Então eu não estou chamando ela de excelente, eu estou falando que ela é excelente, mas ela não é nada excelente, né? Que lindo, jogou o papel no chão. Bonito, hein? Existe uma expressão, né? Quando alguém está repreendendo a gente, está dando uma bronca, né? Bonito, né? Jogou papel no chão, bonito, né? Não fez a tarefa. Claro que essas coisas, né? Não são coisas que indicam beleza. Então, se a pessoa está dizendo que é bonito, tá?
que é linda porque ela está sendo irônica. Ela não está sendo falando a verdade, né? Ela está querendo falar o contrário para a pessoa se tocar, né? Que não é nada bonito. Então é uma ironia, certo? O que mais? Eufemismo. Consiste na substituição de uma expressão por outra menos brusca. Em síntese, procura suavizar alguma informação desagradável. Então, a gente usa muito para falar de morte e para falar qualquer coisa que é muito pesada, muito séria, muito dura. Então, a gente fala de um jeitinho mais suave, mais leve, né? Por exemplo, ele enriqueceu por meios ilícitos. Então, para não falar que ele roubou, eu falo que ele enriqueceu por meios ilícitos. É mais leve, né? Porque falar que ele roubou é uma coisa muito pesada, é muito séria, dá até processo, né, gente? Minha avó virou estrelinha. O que significa? Que ela faleceu, que ela morreu. Então, para não falar minha avó morreu, foi dito minha avó virou estrelinha, né? Foi um jeito mais suave, principalmente para falar de morte, né, gente? Principalmente quando se trata de criança. Né? A gente tem que falar de um jeitinho mais leve, mais suave, falar com jeitinho mesmo. Esse falar com jeitinho se chama eufemismo, tá? A gente usa no dia a dia, mas às vezes não sabia que se chamava eufemismo. E metonímia? Metonímia, pessoal, é a troca, tá? É quando eu troco, quando eu substituo uma palavra por outra, mas elas têm que ter sentidos semelhantes. Por exemplo, quando eu falo leio Monteiro Lobato, significa que eu estou lendo o Monteiro Lobato? Não, que eu estou lendo o livro do Monteiro Lobato, né? Quando eu digo tomei Coca-Cola, significa que eu tomei a Coca-Cola? A marca Coca-Cola? Não. Significa que eu tomei o refrigerante. Então, aqui foi feita a troca da palavra refrigerante pela palavra Coca-Cola, tá? E por que deu certo? Por que todo mundo entende? Porque Coca-Cola é uma marca famosa, todo mundo sabe o que é uma Coca-Cola. Eu não preciso falar, eu vou tomar um refrigerante da marca Coca-Cola. Eu não preciso falar tudo isso. Todo mundo entende que Coca-Cola é refrigerante. E aí tem muitos outros produtos que ocorre metonímia. Ao invés da gente chamar pelo nome do produto, a gente chama pelo nome da marca, porque ficou tão famosa, tão famosa, tão famosa, pegou tanto o nome da marca, que a gente chama pela marca. Por exemplo, minha mãe comprou Danone. Na verdade, a gente não come o Danone. Danone é a marca, mas Danone pegou tanto, ficou tão famoso, que até quando a gente não está tomando um iogurte, né, que é o nome, quando a gente está comprando um iogurte que não é da marca Danone, a gente chama de Danone. A gente vai lá comprar um iogurte do Tio Dondon, chama de Danone. Ah, eu vou tomar um Danone, mas a marca é Tio Dondon. Ah, eu vou comer um Danone de morango, né? Mas a marca é da Nestlé ou qualquer outra marca que existe por aí. A gente chama de Danone, mas Danone é a marca. Trocou o nome do produto pelo nome da marca, certo? Prosopopeia. Resumidamente, é quando um ser faz coisa que não é da raça dele. Por exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. O jardim olhava as crianças. Quem que olha, pessoal? Quem olha é gente. Jardim não tem a função de olhar, tá? Então, como o jardim está olhando, é uma prosopopeia. É um recurso, é um jeitinho de falar que o autor usa para contar a história dele, tá? Bom, aqui tem algumas figuras de linguagens. Não vou fazer essas aqui com vocês, porque não vai dar tempo. Mas eu fiz tudo isso aqui com o pessoal durante a aula pelo Zoom, tá? Então, eu vou direto com vocês para as perguntas, tá? Então, aqui, a número 1. Esta alface morreu. Opa, esta alface morreu? O que é? É uma prosopopeia. Certo? Porque prosopopeia é quando um ser faz uma coisa que não é da espécie dele. O máximo que uma alface pode fazer é estragar, mas morrer não. Quem morre é gente. Então é prosopopeia. Depois, olha, sai para fora, Rex. Ó, aqui está a figura de linguagem. Sai para fora. Eu precisava usar esse para fora? Não.
né? É só saia, o cachorro já ia entender que era para fora, não tem jeito de sair para dentro. Como que chama isso? Pleonasmo, certo? Próxima. Aí tem uma tirinha. E olha aqui o que a Elga fala com o Agar. Ele acabou de jantar ou almoçar. Aí ela diz assim, sobremesa? Aí ele diz, não, vou tomar só um cafezinho. Sabe como é com creme, biscoitos, geleias, geleia e manteiga, uma fatia de bolo. Aí ela diz para ele, você leva a sua dieta a sério. E aí, a Elga tá falando de verdade? Ela tá comparando o Agar, porque compara a dieta do Agar? Não. Ela tá fazendo um elogio? Não, não. Ela tá xingando o Agar porque ela tá irritada com ele? Não, ela tá bem calma, olha a carinha dela, bem tranquila. Ou ela tá sendo irônica porque ela diz o contrário do que o Agar está pensando? Sim, ela está sendo irônica, porque ela está dizendo o contrário daquilo que ela realmente está pensando. Porque se uma pessoa acabou de jantar, falou que não quer sobremesa, mas pediu tudo isso aqui, ó, e ainda existe o ponto de reticência. Significa, pessoal, ó, que ele está pensando em outras coisas mais também, né? O que tiver lá, ele vai comer. Então, ele realmente... ele está levando a sério a dieta dele? Não, ela está dizendo que ele está levando a sério, mas ela está sendo irônica, ela está pensando o contrário, né? Ela tem certeza que ele não está levando a sério. Bom, pessoal, tem o texto O Valetão que Engolia Meninos e Outras Histórias de Pajé. Então, para quem não assistiu a videoaula, deixa eu me colocar aqui, eu vou pedir para vocês lerem o texto, tá bom? Porque não vai dar tempo de ler o texto. Eu só tenho 15 minutos para falar com vocês por esse aplicativo aqui. Então, aqui vocês vão ler o texto. Não é o texto inteiro, é só um pedacinho dele. Aí vocês vão responder qual que é o título do texto. É fácil de identificar. Qual a expressão de tempo que foi usada no texto para mostrar que vai ser contada uma história de outra época, de uma época lá atrás? Qual? Nascemos juntos? Já foram escritas? Ou naquele tempo? Qual dessas três foi usada para mostrar que vai ser contada uma história de outra época? Depois, qual a profissão antiga do personagem do texto? Tem uma profissão que quase não existe hoje. Qual que é? Dá uma olhadinha lá no texto e anota aqui. Porque esta profissão quase não existe mais hoje em dia, pessoal? Por quê que engraxate não existe mais hoje em dia? Por que a gente não vê mais os engraxates praticando a profissão deles hoje em dia? 8. Qual é a cidade onde acontece a história? Também está escrito lá. Procura lá no texto que vai falar onde aconteceu a história. 9. Hoje, a rua 7 de setembro, onde aconteceu a história, né? Naquela cidade que vocês vão escrever aqui, ela tem calçamento, ela tem asfalto, ela tem prédios, casas, mas naquela época, na época das lembranças do autor, como que ela era? Que jeito que ela era? Tá escrito lá. Depois, nascemos juntos, eu, a rua e essas histórias. Opa, uma rua nascendo? Será que rua nasce? Será que a rua não está fazendo uma coisa que não é da raça dela? Quais dessas figuras de linguagens, pessoal, que acontece nesse trechinho aqui, ó? Comparação, hipérbole ou prosopopeia? 11. Quem conta a história? É o narrador personagem ou narrador observador? E por último, que tipo de história que é essa que foi contada aí, né? Do valetão que engolia crianças. É uma história em quadrinho? É uma receita? É memórias literárias ou poema? O que vocês acham, tá? Pessoal, essa é a atividade 7, tá? Desta semana. Se vocês ainda tiverem dúvidas, podem me procurar que eu auxilio vocês, tá bom? Boa semana a todos, boa atividade, façam com capricho. Até mais!